Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre neurociência e empreendedorismo. Comigo no estúdio está o empresário, jornalista Jefferson de Souza. Obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado, Ney, pelo convite, sempre um prazer estar aqui com você. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio. Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Angeli Day, onde os anjos de Deus se encontram. Maxi Clean, o melhor atendimento para o seu bichinho de estimação. Box 101, o mundo da tecnologia ao seu alcance. E Armazene Baggio, guarde o que você quiser aqui. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje é neurociência e empreendedorismo. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está Jefferson de Souza, jornalista, palestrante e também empresário. Jefferson, algum tempo atrás você fez uma parceria muito interessante com o também empresário, se eu não me engano, advogado de origem, Luciano Salamacha, consultor de empresas, diga-se de passagem, um dos maiores palestrantes que a gente tem no Brasil atualmente. Muito respeitado dentro da Fundação Getúlio Vargas. É verdade. Não sei se ele ainda é professor da Fundação Getúlio Vargas, mas o fato é que ele é, sim, hoje um dos consultores e palestrantes mais respeitados do país e, por consequência, da América Latina. Né? Em virtude do destaque que o Brasil tem na América Latina. E dentro dessa parceria, vocês acabaram investindo muito em neurociência, com um foco voltado à tomada de decisão. Criaram até um MBA voltado para essa temática. Como tem sido a repercussão do MBA junto à comunidade com esse foco? Exatamente. A minha parceria com o Luciano trouxe justamente esse conhecimento da neurociência, porque o Luciano, que é advogado de origem, como você disse, nunca advogou e partiu para uma carreira de consultoria de empresas e de lecionar na Fundação Getúlio Vargas. Ele decidiu que ia lecionar e resolveu fazer isso num nível muito alto. Para isso, investiu bastante na carreira, fez mestrado, doutorado fora, enfim, e trouxe a neurociência para dentro da expertise dele. Ele é um dos primeiros a falar de neuroestratégia. Estratégia é justamente tomada de decisão. E a neurociência traz esse conhecimento que muita gente fica pensando, você fala neurociência, a pessoa imagina um cientista lidando com o cérebro. Tem a ver, mas não é exatamente isso. Por quê? Porque a neurociência ela tem várias vertentes. Essa neurociência original, a raiz, a pura, é justamente a que busca tratar doenças. Então, o estudo do cérebro que evoluiu muito nos últimos anos, desde o surgimento de um aparelho chamado ressonância magnética funcional, o RMF, e esse equipamento permitiu que os pesquisadores vissem o funcionamento do cérebro e chegassem a avanços impressionantes. Para que isso? Busca de cura de doenças, basicamente. A gente está vivendo cada vez mais. Essa é uma realidade no mundo inteiro, a idade média está subindo, a longevidade, né? E existe um problema, porque viver mais sem ter qualidade de vida, sem o cérebro estar funcionando adequadamente, também não é o objetivo de ninguém. Mas isso pode acontecer se a gente não tiver um avanço forte nesse sentido. Hoje as pessoas estão indo a 90, 100 anos até. Dizem que o ser humano que vai viver 150 anos já está entre nós. Não adianta viver 150 anos se nos últimos 30, 40 anos viver com alguma demência, com alguma debilidade. Então a neurociência investiu pesadamente para a descoberta da cura dessas doenças que assolam os mais idosos. Nessa descoberta, pesquisadores associados começaram a perceber que a neurociência ela consegue confirmar algumas ciências milenares, como a filosofia, outras seculares, como a psicologia, e passa-se, a partir da observação do cérebro em funcionamento, a detectar a relação disso com o comportamental. E é aí que a gente entra, é aí que a gente traz para a tomada de decisão, para os ambientes corporativos, para as relações humanas, e isso tudo é muito interessante porque o conhecimento que tivemos nos últimos 10 anos mudou
a compreensão de como a gente entende as relações humanas nos ambientes? Na realidade, o cérebro é um mistério e tanto, né? Quando a gente fala do funcionamento cerebral, a gente fala de mecânicas que ainda não são compreendidas totalmente. Boa parte dos neurologistas receita seus medicamentos por tentativa e erro. Alguns, obviamente, com uma expertise diferenciada, com qualificação diferenciada, conseguem ser mais precisos no processo, né? Mas eu digo isso não como uma crítica, porque é um fato e, infelizmente, é o recurso disponível nos dias de hoje, né? Com base no que até a indústria farmacêutica tem feito de eficaz no combate, por exemplo, à depressão, que é uma doença neurológica, um desequilíbrio neuroquímico e não um estado de espírito. A nossa língua, a língua portuguesa, às vezes é muito pobre para tentar definir determinadas doenças, e a depressão é uma doença. Sem dúvida. Não um estado de espírito. Embora exista o estado de espírito depressivo, essa é uma outra história. Eu menciono isso porque, por exemplo, entre os estudos feitos nos últimos, podemos dizer, 30, 40 anos, tem um que é fantástico, que fala, por exemplo, do apagão cerebral por volta dos 15 anos de idade, né? Quando você tem uma série de redes neurais, todas elas muito ativas, e aos 15 anos, aproximadamente 1/3 do cérebro vai continuar totalmente eficaz, ou seja, são as redes neurais que você vai usar para o resto da vida. Essa informação ela não é tão antiga, pelo contrário, é razoavelmente nova. E junto com outras informações que vêm surgindo, vem permitindo a compreensão e a utilização desses campos cerebrais, né, dessas redes neurais, em favor das próprias pessoas. Esse tipo de conhecimento é utilizado por vocês dentro daquilo que vocês estão fazendo hoje em relação ao público que é principalmente focado no empreendedorismo? Sem dúvida nenhuma. O conhecimento ele cresce absurdamente. No Brasil nós temos grandes pesquisadores. Tem um pesquisador chamado Miguel Nicoleles, que estudou fora do país, ficou 20 anos morando nos Estados Unidos, voltou e fundou o Instituto de Neurociências na Universidade do Rio Grande do Norte. Ele foi o responsável por aquele momento de abertura da Copa do Mundo de 2014, em que uma pessoa paraplégica conseguiu chutar uma bola. A FIFA até perdeu ali um pouco do momento, mostrou só um pedacinho muito curto, mas aquilo representa uma evolução da ciência brasileira e mundial, uma vitória da ciência brasileira de um pesquisador que é reconhecido, considerado um dos 20 maiores pesquisadores de neurociência do mundo. É um brasileiro, Miguel Nicoleles. A gente traz conhecimento da Europa. Tem um pesquisador português, um dos maiores neurocientistas do mundo, chamado Antônio Damasio, e ele tem uma frase dele que resume muito o caminho que a gente trilha com os nossos treinamentos, com os nossos cursos, que é justamente essa frase. Nós não somos seres racionais que sentem emoção. Nós somos seres emocionais que, eventualmente, trabalhamos a razão. É justamente para mostrar que o ser humano é muito vulnerável a uma série de influências do meio ambiente. E é isso que a gente estuda. Essas interações nos interessam muito, porque elas estão no dia a dia das pessoas. Nos relacionamentos em casa, na família, no grupo de WhatsApp, na exposição na mídia, no Facebook, enfim, nas redes sociais, nas relações de trabalho. Tudo isso influencia de uma maneira crucial no resultado que a pessoa vai ter na vida. Então, ao perceber isso, a pessoa consegue resolver encaminhar a vida dela por alguns caminhos que ela não tinha imaginado. Qual é o problema? O problema é que nós não temos consciência. O problema é a tomada de consciência. A partir dos estudos e do conhecimento, a gente consegue fazer com que a pessoa tome consciência de determinados hábitos ruins, manias que ela tem na vida, de entender o outro. Porque, basicamente, o nosso relacionamento ele tem qualidade quando a gente consegue compreender o outro. Ter o exercício da empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Obviamente, a gente nunca vai saber exatamente o que o outro sente. A gente não sabe exatamente o que sente uma mãe que perdeu um filho. A gente não sabe exatamente alguém que chutou o cantinho da mesa. Só para dar exemplos bem prosaicos. No entanto, a gente pode ter empatia, né? Trazendo referências internas, se colocando no lugar do outro e passando a entender um pouco mais o outro. A partir disso, as nossas relações ficam muito mais fluidas e isso dá qualidade, né? A gente consegue ter uma interação social muito melhor. Então, tudo isso é discutido. E a neurociência ela consegue comprovar teses da filosofia, né?
da psicologia, da antropologia. A gente traz muito a questão do cérebro triuno, que é uma divisão que o cérebro tem, que é, didaticamente falando, 3 partes cerebrais, né? O reptiliano, que é a questão mais de sobrevivência, que é a nossa luta por sobrevivência, né? O cérebro reptiliano, que é o mais primitivo que nós temos, ele é responsável por 4 coisas básicas, que é comer, fugir, se acasalar e paralisar. Ele pode causar na gente essas três sensações, essas 3 reações, né? Então, quando a gente está diante de um animal que vai avançar na gente, a gente ou corre, ou foge, ou enfrenta, não é? Então, o cérebro reptiliano, ele está na nossa vida diariamente. Quem nunca viu gente que com fome vira um bicho? Ou que quando não dormiu direito, ou seja, está faltando uma necessidade básica para aquela pessoa, não comeu, não dormiu direito, ela vai ter reações agressivas, ou ela vai se alimentar mal, né? E aí a gente tem um outro sistema que é o sistema límbico, que é o cérebro emocional. A emoção está muito presente nesse cérebro. E aí as nossas relações com as outras pessoas são basicamente emocionais. A gente tem reações primitivas e emocionais. A outra parte do cérebro, que é aquela parte visível, toda enrugadinha, aquilo é o neocórtex. E essa parte é responsável pela razão. Então o cérebro, esse órgão importantíssimo, de 1,5 kg mais ou menos, ele consome 20% da nossa energia. Ou seja, ele, sabendo disso, faz com que a gente economize muita energia. Trazendo isso para o nosso negócio, que é tomada de decisão, a gente toma decisão o tempo inteiro. Tem um estudo que diz que ao longo de um dia a gente toma 35 mil decisões. E tomar decisão cansa. Tomar decisão, a gente precisa de energia. Por isso que o cérebro acaba tendo comportamentos padrão. Acaba tendo alguns recursos em que ele coloca a gente no modo automático, no piloto automático, para que a gente não tenha que decidir e gaste menos energia. Vou dar um exemplo bem clássico. Um pesquisador, inclusive um dos Nobéis de economia, é um psicólogo que tratou justamente dos comportamentos irracionais em finanças. E aí ele trata justamente do sistema 1 e sistema 2. Então, para resumir basicamente, a gente, quando começa a dirigir, a aprender a dirigir, como é que funciona isso? A gente para, a gente pensa, alguém ensinou a gente, ó. Aperta o pé na embreagem, engata a marcha, solta devagarinho, acelera. Você, ao fazer isso, quando está aprendendo, você presta atenção em tudo e você está sendo racional. O teu cérebro racional está sendo usado nessa hora para resolver isso. Aí você começa a aprender e toma prática. E essa prática vai para o sistema 2, porque fica tão automático que você não pensa mais para engatar a marcha, ligar o carro, pôr o cinto, parar no sinal, acelerar. Tanto que as pessoas vão no meio do caminho e às vezes elas saem de um ponto A para um ponto B, elas chegam no ponto B e dizem, nossa, nem vi que eu cheguei aqui, né? E chegam tão no piloto automático que muitos acidentes acontecem na chegada, porque é tão piloto automático, já estou chegando em casa, já estou pensando em coisas que eu vou fazer lá adiante, já me desliguei. Então, sistema 1 e sistema 2. A gente precisa sai de um para o outro justamente por economia de energia. Nosso cérebro busca essa economia. Então, e existe um mito muito grande de que nós somos multifuncionais, de que nós temos essa capacidade, de que as mulheres são mais multifuncionais do que os homens, conseguem fazer 15 coisas ao mesmo tempo. Isso é um mito que a neurociência já desfez. Nós não conseguimos. O que nós fazemos é, faço uma coisa agora, pulo para cá, pulo para cá, pulo para cá. Saio de uma para outra. Se eu quiser fazer ao mesmo tempo, cuida da criança, vê a novela, cozinha o arroz vai queimar. Alguma coisa vai ficar meio que de fora, porque eu preciso de foco em cada coisa que eu faço. Por isso, a gente trazendo para o nosso dia a dia da corporação, das empresas, dos nossos treinamentos, a gente precisa trabalhar o foco, porque é com ele que a gente obtém o resultado. Sem foco, a gente não obtém. Então, gente que quer fazer muita coisa, que abre muito projeto, não conclui nada. Então, a gente precisa parar de começar e começar a acabar. Certa vez eu li relatos de um estudo também, com base em neurociência, que falava que a mulher conseguia desenvolver pelo menos 6 linhas de raciocínio simultâneas. Um homem bem treinado, no máximo 3, né? Linhas de raciocínio simultâneas. É óbvio que a energia
acaba sendo a energia de concentração, eu falo, a energia de concentração, Sim. acaba sendo diluída entre linhas paralelas de raciocínio, né, porque você está fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas pelo que você descreve agora, eu acho que os pesquisadores talvez tenham se expressado mal, os pesquisadores dessa época, com base no que você acaba de relatar, que não existe essa história de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então as pessoas, elas têm maior ou menor habilidade de mudar rapidamente de uma esfera para outra, de uma pista para outra? Exatamente isso. A pessoa que tem essa capacidade, ela consegue, resolve aqui, passa para outro, resolve aqui, passa para outro, e ela tem uma velocidade nisso. Por isso que essa velocidade, as mulheres realmente são melhores? Sim. Aparentemente. Exatamente. Há algumas características entre feminino e masculino que são muito evidentes. As mulheres são muito mais comunicadoras do que os homens. De uma maneira geral, elas têm uma capacidade de verbalizar as coisas que é muito maior. Desde de pequeno a gente percebe isso, né? Que as meninas falam muito mais do que os meninos. Isso é óbvio, qualquer um. Homens falam menos do que mulheres. Mas isso é uma característica cerebral. Não que não exista o recurso, ele existe, mas está com foco diferenciado, porque a função biológica do homem é diferente da função biológica da mulher. E nós somos seres biológicos, basicamente isso. Por isso que a nossa antropologia traz justamente, e a gente lida com antropologia corporativa, né? Por que a gente forma bandos? A gente forma bandos porque a gente precisa vencer, né? A gente precisa vencer com os colegas. Convencer os colegas é vencer juntos no mercado, enfrentar o concorrente. Então, as empresas usam muito disso para fazer com que os times sejam engajados, agregados e tudo mais. Porque o nosso traço ancestral era esse. A gente estava preso numa caverna, precisava sair para enfrentar um animal grande. Sozinho, se eu saísse, era devorado. Se um ou outro saísse, então, percebeu-se que para ir lá fora, ter alimento, matar o mamute grande, a gente usou o cérebro racional. Opa, se a gente se junta, a gente consegue. E até hoje isso é um traço ancestral que está presente hoje, no dia a dia, nas corporações, nas famílias, etc. A formação de bandos. Quem nunca viu um bando numa empresa? Um grupinho aqui, outro grupinho ali, e esses grupinhos se fecham, competem entre si, né? Então, qual é o objetivo de um líder que queira fazer com que as pessoas tenham resultado? É formar com que esses bandos trabalhem para um resultado final. Que eles entendam que existe um senso comum e um objetivo comum. Então, essa percepção é muito importante. O que mexe com a pessoa, o que vai fazer com que ela entenda que esse bando aqui é um bando maior. Não é só aquele grupinho que está querendo derrubar esse aqui. Então, o líder ele consegue desfazer esses grupinhos menores e formar um grande grupo para um resultado maior, dando sentido, dando propósito para que esse resultado venha. Então, o nosso comportamento primitivo influencia muito no comportamento mais elaborado em sociedade, é isso? Sem dúvida. O que você se refere é basicamente um comportamento primitivo, né? Exatamente. Nós somos seres primitivos. Nós somos seres primitivos que... o nosso cérebro, ele tem esses traços primitivos numa sociedade que evoluiu rapidamente. É basicamente isso. O nosso cérebro é um cérebro de milhares de anos atrás, que a gente precisava ir para a savana e se defender, e formar bandos, e acasalar para ampliar esse bando, para que esse bando fosse cada vez maior, para garantir o alimento, né? E cada um tinha a sua função, e isso está muito presente hoje ainda, né? Então, o nosso cérebro primitivo... Por quê? Por que isso acontece? Porque na biologia, para uma pata de um animal virar a mão, que foi o que aconteceu com o ser humano no processo evolutivo, isso levou 300 mil anos. Né? Então, a gente, em vida, não vai ver uma evolução biológica, nós não vamos perceber em nós uma evolução biológica. Mas a evolução social é muito grande e muito rápida. Então, o nosso cérebro ainda tem esses traços e no dia a dia está muito caracterizado. Se a gente vai com fome aí numa churrascaria, a gente quer comer até se entupir, como dizem, né? Uhum. Por quê? Porque o seu cérebro, racionalmente, você diz, não, eu vou me controlar porque estou acima do peso, preciso me cuidar da minha saúde, etc. Mas você chega lá, você come em excesso. Por quê? Porque o seu cérebro vai pedir porque ele não sabe se amanhã vai ter. Ele está querendo garantir para o futuro. Porque no passado era assim, né? Lá atrás, a antropologia conta que justamente a gente precisava garantir porque não sei se amanhã vai ter. E esse traço está muito nítido e muito claro. É só sair por aí que a gente vai ver muitas ações irracionais que a gente tem no nosso comportamento. Você falava um pouco, alguns momentos atrás, um pouco antes,
sobre as 35 mil tomadas de decisão que nós temos por dia, boa parte delas de maneira automática. Né? 99,9%. Senão ninguém vive. Né? Exatamente. Existe uma expressão, eu acho que é uma expressão repleta de sabedoria, que eu gostaria de aproveitar o teu conhecimento, já que você estudou tanto esse assunto, para ver se isso tem base lógica, né? Os famosos 5 minutos de bobeira, né? Como se fosse um tilt do cérebro, um mau funcionamento. Aquela hora que você, distraído, passa a preferencial, deve ser bate o carro, ou que você cruza o sinal vermelho, mas sem se tocar que o sinal vermelho estava fechado. Ou pior, alguém cruzou o sinal vermelho de propósito e você foi atrás, achando que já estava aberto, porque você não olhou para o semáforo, você olhou para o carro da frente que cruzou o sinal vermelho. Sim. Esses exemplos que eu dei, todos eles relacionados ao trânsito agora, e dei relacionados ao trânsito por uma questão óbvia, acontecem acidentes todos os dias, né? Sim. E com base justamente nessa distração. Essa distração pode ser baseada nesse mau funcionamento pontual do cérebro. Há quem diga que os famosos 5 minutos de bobeira acontecem geralmente quando a gente está dormindo. Mas pode acontecer quando a gente está acordado. Pode acontecer. Não são 5 minutos, né? São às vezes 5 segundos, que são fatais. Acontece muito, de repente, da pessoa ir com um carro e cruzar uma preferencial e está vindo uma moto, ela não enxergar a moto e ela cruzar na frente e causar um acidente grave com o motoqueiro. Por quê? Porque o cérebro dela está esperando um carro, não está esperando uma moto. Então ela olha, não vê o carro, ela entra, vem uma moto e bate. Então o cérebro está tentando poupar energia, porque em 90% das vezes virá um carro, não virá uma moto. Então é sempre essa busca de poupar energia. O cérebro ele precisa poupar energia porque ele é o órgão que mais consome de 20% de toda a energia. Você imagina o nosso corpo, um órgão de 1,5 kg consumir 20% da energia. É bastante coisa. Agora, a gente estava falando dos 5 minutos de bobeira, mas também tem o contar até 5, o contar até 10, que é quando você tem... Alguém fala alguma coisa para você, você está pronto para explodir, tem uma reação animal, e você respira e conta até 10. Essa lição é dos antigos, mas está muito baseada na neurociência. A gente precisa, às vezes, respirar fundo e segurar esse ímpeto, porque ele vem e vem forte. Tem gente que não consegue. Né? Você deve conhecer gente assim, gente que explode, que parte para cima, que grita, que briga. Mas tem gente que tem esse ímpeto. Muitos de nós temos, porque é uma reação animal, é o nosso cérebro reptiliano querendo ir para a luta. Também tem aquele momento que alguma pessoa fala alguma coisa para você e você quer reagir e você não consegue, você paralisa. É uma reação desse cérebro também. E depois essa pessoa fica, nossa, mas por que eu não respondi? Por que eu não falei? Por que eu não... É a reação animal, de novo. Né? E tem a fuga, que é justamente a pessoa falar alguma coisa e você pegar e sair. Então, você não quer, você está fugindo. Então, é a reação primitiva de novo. A gente tem essa característica muito presente. O cérebro é primitivo. Nós vamos agora para um breve intervalo. Okay. Jefferson, obrigado pela participação nesse bloco. Voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique com a gente. Programa Opinião. Apoio. Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Angeli Day, onde os anjos de Deus se encontram. Maxi Clean, o melhor atendimento para o seu bichinho de estimação. Box 101, o mundo da tecnologia ao seu alcance. E Armazene Baggio, guarde o que você quiser aqui. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Este é o terceiro bloco, o assunto neurociência e empreendedorismo. Comigo no estúdio está o palestrante, consultor de empresas, empresário, jornalista de origem, Jefferson de Souza. Jefferson, a gente falou muito sobre os aspectos primitivos do cérebro no bloco anterior, como a ciência evoluiu nesses últimos 20, 30 anos, 40 anos a gente pode colocar, nesses últimos 40 anos, em relação aos estudos comportamentais, mas também relacionados ao funcionamento do tecido cerebral. Assim que os cientistas conseguiram mapear o genoma humano, também muita coisa foi descoberta, né? E hoje você tem uma série de programas de computador que ajudam os neurologistas, com auxílio de máquinas, é óbvio, ou seja, de hardware, não só software, ajudam os cientistas a compreenderem melhor o funcionamento do cérebro humano, que é extremamente complexo, apesar de ser primitivo. No bloco anterior, você deixou bem claro que o cérebro tem 3 núcleos bem distintos. Né? Sim. Nós temos o cérebro reptiliano, que é responsável por aquilo de mais
primitivo em nosso comportamento, que gerencia basicamente o nosso instinto de sobrevivência, né? A gente pode colocar dessa forma. O cérebro límbico, que cuida das emoções, e daí aquela camada mais enrugada que a gente vê nas ilustrações do tecido cerebral, que é o córtex cerebral, onde habita a razão. Né? Exatamente. E ali, normalmente, é que acaba sendo visto, por exemplo, a formação de redes neurais. Né? Explicando para o pessoal de casa o que é uma rede neural. Rede neural justamente são essas conexões. E o interessante do cérebro é que existem casos, por exemplo, a pessoa estava passando do lado de uma obra, cai um vergalhão, atravessa o cérebro e a pessoa continua com todas as funções. Mas não afetou determinadas funções? A gente já teve casos em que há uma afetação, no entanto o cérebro tem, a partir da neuroplasticidade, capacidade de recompor essa sua rede neural e de refazer os movimentos e ter... Mas há também lesões graves que acabam matando a pessoa ou danificando algo importante, movimentos, fala, capacidade cognitiva, enfim, uma série de coisas. O interessante, a gente estava falando da tomada de decisão, é que a questão do cérebro buscar energia justamente porque a gente cansa tomando decisão. E aí, para o mundo corporativo, uma dica importante que a gente sempre traz é assim, tem reunião importante, precisa decidir algo importante, traz para cedo. Né? Médicos operam normalmente pela manhã. E o índice de erro de médicos que operam pela manhã é muito menor do que médicos que operaram o dia inteiro e operam no fim da tarde. Há estudos comprovando isso. Por quê? Porque ele está tomando decisão o tempo inteiro e essa tomada de decisão cansa, suga energia. E ao fim de um dia extremamente produtivo, você vai tomar decisões ruins no fim desse dia. Então, por isso, muito cuidado. Traga as decisões para quando você esteja descansado, bem alimentado, tenha tido uma boa noite de sono, as decisões serão com certeza melhores. Eu gostaria de tentar entender o seguinte. Tudo isso que você me relatou até agora demonstra que nós somos animais em conflito, basicamente. Né? Então, com a vantagem ou a desvantagem, depende muito da leitura e da situação, de termos a racionalidade como um ingrediente a mais nesse processo. Como que isso pode ser usado de maneira efetiva pelos empreendedores e pelo mundo corporativo? Você acaba de mencionar, por exemplo, uma ação que é mais eficaz, de fazer as reuniões, por exemplo, as mais importantes de manhã cedo, né? Sim. Com o objetivo de aproveitar que o cérebro está fresco, ou seja, não está cansado de decisões tomadas ao longo do dia. Às vezes, decisões que não têm necessariamente a ver com a empresa, pode ser com a família, pode ser com o trânsito, indo para o trabalho, né? Porque o trânsito exige concentração, você não... Muita gente dizem que o motorista não cansa, isso é brincadeira, o motorista cansa ao ponto de dormir no volante. Né? Está tomando decisão o tempo inteiro? Exato. E calculando, o cérebro vai fazer uma ultrapassagem, o cérebro tem que fazer um cálculo complexo rapidamente para saber se dá tempo, se não dá. Tudo isso é energia. Pois é, então, como que isso pode ser usado agora, então, para a gente fazer essa conexão entre neurociência e empreendedorismo, como isso pode ser usado pelo mundo corporativo e pelos empreendedores de uma forma geral? Olha, tem várias maneiras. Eu acho que o empreendedor ele precisa... Primeiro de tudo, o empreendedor ele é um líder de uma equipe. Né? O empreendedor dificilmente é um empreendedor individual. Né? Mesmo o empreendedor individual, ele influencia pessoas, ele tem relacionamentos, enfim. Então, basicamente, o que a gente busca é a compreensão do outro, a partir de uma compreensão de si mesmo. Então, o empreendedor ele precisa ter informações que tratem de coisas práticas. Vamos a uma delas. Marcar reunião depois do almoço. Você começar uma reunião com um assunto pesado logo depois que o pessoal veio do almoço. Às vezes teve um treinamento de manhã, não sei o quê, foi para o almoço. Voltou à tarde, tem um tema difícil ali. Não vai dar certo. As pessoas vão voltar, vão ficar com sono, não vão ter capacidade cognitiva para compreender o que está sendo dito. Então vai ser difícil isso. Tem que pensar. O sangue não está no cérebro, está no estômago. Está no estômago, está concentrado aqui para digerir toda aquela alimentação. O que acontece? Eu preciso voltar com uma atividade que me desperte, que seja leve, que faça as pessoas rirem, se movimentarem, e não ter que ficar focado num gráfico com dados difíceis, entendeu? Isso é uma prática. O empreendedor, o líder, ele precisa compreender
como é que é o funcionamento das pessoas. Há algumas pessoas no time que são mais noturnas, há outras que são mais diurnas. Então, dentro desse equilíbrio, o que é melhor? Né? De repente eu posso marcar com um grupo de manhã e com um grupo à tarde. Né? Se eu sei que esses aqui funcionam melhor que esses num outro horário, é uma questão de percepção. Eu acho que o líder, o empreendedor, ele precisa olhar para o time e entender quem é que está com ele. A partir das suas dificuldades também, a partir da compreensão do seu funcionamento, ele olha para os outros e vai encaixando. A gente não é número, a gente não tem um tratamento padrão que vai servir para todo mundo. Claro, a gente tem normas e regras dentro de uma empresa, é uma corporação, tem um funcionamento, mas o empreendedor, o líder que consegue conduzir esse time melhor é aquele que consegue, a partir do indivíduo, compor soluções que atendam a maior parte das pessoas. Então, essas soluções precisam estar muito no radar do empreendedor, para que ele consiga tirar o melhor de cada um, porque é isso que faz o time. Um bom técnico, ele vai olhar o que tem de melhor em cada um, vai colocar na melhor posição e vai tirar o melhor de cada um. E o resultado virá para o time. Você fala muito de empatia, né? Ou seja, se colocar no lugar do outro. Uhum. Esse é um conceito milenário em algumas tribos. Por exemplo, os Apaches tinham essa tradição, né? Tem um ditado Apache, que é fabuloso, que fala que para julgar um homem é preciso, antes de mais nada, andar um dia inteiro com seus mocassins. Uhum. Né? Então, os americanos falam, vestir o sapato do outro, né? Exatamente. Calçar o sapato do outro. Que é a adaptação desse ditado Apache. Né? Uhum. Pelo menos até onde eu saiba, é um ditado Apache. Uhum. Então, que está repleto de sabedoria. Né? Ou seja, você se colocar no lugar do outro para tentar entender aquela situação e aquele momento específico. Isso é bom para os negócios? Sem dúvida nenhuma. Basicamente, o que uma empresa busca é atender um cliente. Para atender o cliente, eu preciso entendê-lo. E entender o cliente é entender de ser humano também. Porque, do outro lado, quando a gente se relaciona, e mesmo nos negócios B2B, né, que é business to business, empresa para empresa, ou B2C, que é com o consumidor diretamente, se for empresa com empresa, você não está se relacionando empresa com empresa, né? Não existe essa relação. Por trás de cada CNPJ há vários CPFs. E é isso que interessa no fim das contas. Porque eu sei exatamente quem é a pessoa do departamento de compras, eu sei quem que é o vendedor, eu sei quem é da contabilidade, eu entendo como é que é o funcionamento daquela pessoa, característica das pessoas que trabalham na contabilidade, nas vendas. São pessoas diferentes, né? São pessoas que têm propósitos diferentes. Elas querem, obviamente, fazer a empresa delas crescer, querem obter resultados, mas de maneiras diferentes. Então, ao compreender essas pessoas, ao entender que cada CNPJ tem vários CPFs, eu consigo perceber essas nuances e buscar o resultado a partir desse relacionamento direto. Se colocar no lugar do outro é isso, é perceber como é que eu vou atender da melhor maneira possível. O cliente precisa do atendimento, o cliente precisa do serviço, e muitas vezes eu me prendo no que o cliente diz. Tá? O cliente diz, eu quero comprar tal produto. Eu preciso entender o porquê. Por que ele quer comprar tal produto? Porque ele busca uma solução para determinada dor que ele tem. Então, de repente, o que ele precisa não é este produto, é um outro, é uma outra solução. E aí, ao compreender a necessidade dele, eu consigo oferecer o melhor serviço a partir dessa percepção, que ele não estava percebendo. Ele não sabia, ele queria comprar aquele produto, porque na cabeça dele aquilo é o melhor para ele. No entanto, eu, como um consultor, como um empresário, como um vendedor de uma loja, preciso entender qual é a dor desse cara. Eu acho que essa pergunta é fundamental. Que dor ele está sentindo? Ao entender a dor que ele sente, eu posso buscar o melhor remédio a partir dessa relação de negócios. Como os médicos agem, então, desde a época de Hipócrates. Exatamente. Ou seja, você faz a sondagem e daí, na sequência, você chega a uma conclusão específica. Exatamente. E como é que fazemos isso? Método socrático. Perguntando, questionando, interagindo para buscar, né, e prestar atenção no que o outro diz. Muitas vezes as pessoas, a vida hoje é muito corrida, as pessoas estão cheias de atividades. Esse é um problema, o cérebro da gente muitas vezes é sequestrado. Existe uma área do cérebro que é a amígdala cerebral. E quando a gente, de repente, entra num embate, briga com alguém, briga no grupo da família, está numa discussão com alguém, a gente tem essa amígdala sequestrada. O que significa? Significa que existe um assunto que vai ficar naquela região
e vai ficar sendo remoído. Sabe quando a gente fica remoendo um assunto? Eu sei. Todos sabemos, porque todos temos, eventualmente, um episódio desse na nossa vida. A hora que isso acontece, guardem, é a amígdala cerebral. Não é, as pessoas às vezes confundem, a amígdala nós temos aqui na garganta, né? Não, mas não tem nada a ver, é a amígdala cerebral. Existe uma estrutura dentro do cérebro, que é do tamanho de um grão de feijão maior, que é responsável por esse momento em que a gente fica remoendo um assunto. Aquela área é extremamente ativada e a gente não consegue parar de pensar. Né? Muitas vezes isso acontece. A gente vai dormir pensando, acorda pensando no problema, no mesmo problema, naquilo que aconteceu, naquilo que a pessoa me falou, naquela agressividade, em algo que me incomodou, num evento, enfim, foi afetado. E a partir desse momento, a gente precisa buscar tirar isso do foco, buscar algo que substitua, porque o nosso cérebro vai ficar gastando essa energia só naquilo e a gente não vai avançar em nada. A gente perde tempo pensando em coisas, muitas vezes, que não tem solução. E como diriam os antigos, se não tem solução, solucionado está. Sigamos a vida. O meu avô falava isso com muita frequência. Né? Sabedoria popular. Exato. Isso é até curioso. Né? Lógico que tem algumas coisas relacionadas à sabedoria popular que são absurdas. Né? Sim. Mas acho que mais o senso comum. O senso comum, às vezes, destrói o pensar. Teve uma época que nós achávamos a escravidão normal. Né? Então, é só a gente parar para pensar nisso. Há quem use até o Antigo Testamento como referência para a escravidão. O que é absurdo também, mas, infelizmente, tem doido para tudo. Né? Sim. E daí, graças a Deus, a gente vive numa época, apesar desta guinada para um posicionamento ultraconservador de extrema-direita, né? Algumas pessoas confundem a extrema-direita com a extrema liberdade do liberalismo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O liberalismo é uma corrente de direita, né? Sim. Excepcional, diga-se de passagem, eu gosto do liberalismo. E daí, junto com o liberalismo, você tem outra corrente de direita, que é o conservadorismo, que antecede duas grandes revoluções, né? A Revolução Americana, de 1776, e a Revolução Francesa, de 1789. Essas duas revoluções que dão base ao liberalismo. E o ultraconservadorismo é o que dá substância, digamos assim, ao nazismo e o fascismo, por exemplo. Né? O nazismo nada mais é do que uma modalidade do fascismo. E, infelizmente, a gente tem tido comportamentos fascistas ao redor do mundo, porque são pessoas que não conseguem entender o contexto histórico dessas linhas de pensamento, como elas evoluíram de fato, ao ponto de você tolerar, pelo menos, aquelas pessoas que pensam diferente, porque isso é bom para os negócios. Né? Mas mesmo assim a gente vê aí a formação de bandos, né? É um bando que se forma, se fecha para atacar o outro. Né? Não faz parte do bando, merece ser destruído. E isso a gente vê esse comportamento de vários bandos surgindo aí, e essa polarização hoje é basicamente isso, né? Dois bandos aqui se engalfinhando para impor a sua ideia. Isso é o que está acontecendo e tem a ver com o nosso funcionamento também. Pois é, mas isso é ruim para os negócios. É ruim, extremamente ruim. Porque o correto para os negócios é que você aprenda a conviver com os outros, porque isso amplia o número de clientes, a menos que esteja equivocado. Exatamente. É, de novo, o exercício da empatia. Né? Por que o outro age dessa maneira? Por que ele está... Qual é a dor dele que ele tem essa reação? Essa compreensão precisa ser exercitada no dia a dia. Ao exercitar essa compreensão, a gente consegue, de repente, estabelecer um diálogo, que hoje em dia está muito complicado, porque não estamos afim de diálogo, estamos afim de luta. Bem delicado isso. Um dos maiores especialistas em vinho do Brasil, produtor de vinho, importador de vinho, é Adolar Hermann, que é dono da Decanter, uma empresa conhecida com sede em Blumenau, mas com atuação maciça em São Paulo, não dá para deixar de ser. E esse cidadão é meu tio, tem mais de 80 anos. Eu tive a felicidade de entrevistá-lo agora em janeiro para a CBN Ponta Grossa. Ele abriu um espaço na agenda, ele é extremamente ocupado, e conversou comigo. Não nessa entrevista, mas alguns dias antes, ele tinha dito uma frase que me chamou muito a atenção. O contexto da frase é uma outra história. Mas inimigos não os tenha. Né? Ponto. Inimigos não os tenha. Por quê? Porque é ruim para os negócios. Entende? Ou seja, quando você constrói uma inimizade, seja ela qual for, é ruim para os negócios. O ideal é tratar com o máximo de civilidade possível as pessoas.
A intolerância é ruim para os negócios, por consequência? A intolerância sempre será ruim, né? Eu acho que a tolerância... Claro, existem assuntos que não são passíveis de tolerância. Você já falou da escravidão, por exemplo. Não é um assunto... Feminicídio, por exemplo. Feminicídio não é um assunto passível de tolerância. No entanto, a maior parte dos assuntos é. E a gente precisa ter essa busca, esse objetivo. Importante a gente, trazendo isso para o dia a dia, é que a gente precisa se perceber. E perceber como é que a gente reage diante das coisas. Porque existem vieses. A psicologia traz isso para a gente. Vieses cognitivos. Vou citar 2 vieses aqui que são extremamente importantes. O viés de atenção, por exemplo. Quando a gente resolve que vai comprar um carro, escolhe o modelo, a marca, a cor, é esse que eu quero, vai lá, compra. A partir do momento que você comprou esse carro e saiu na rua, você começa a ver outros carros iguais a este. Mas você não via. Por que agora você vê? Seu cérebro está ativo, atento a esse modelo. E aí parece que pulam carros desse na sua frente. Você nunca tinha... Nossa, mas tem tantos? Claro, é feito em série, milhares sendo produzidos, da mesma cor, igualzinho. Então esse é o viés de atenção. Tem o viés da confirmação. O viés da confirmação é o que a gente diz, é o viés das fake news. Viés das fake news. A fake news existe por causa do viés da confirmação. Se eu acho na internet, eu recebo no WhatsApp um meme, uma história que confirme aquilo que eu acredito, ainda que não seja verdade, eu tenho uma tendência muito forte a repassá-la rapidamente. Porque confirma aquilo que eu acredito. Então esse é o viés da fake news, viés de confirmação. Por que eu estou falando isso? Porque isso influencia no nosso dia a dia de uma maneira crucial. E vou dar um exemplo bem prático. Para o empresário, para o empreendedor. Muitas vezes a pessoa quer fazer, por exemplo, uma entrevista de emprego. E daí ela, por não sei qual razão, se encanta com uma pessoa e não se encanta com outra. Mas os dois são tecnicamente bons currículos e etc. Isso depois de uma grande seleção. E aí partem os dois para uma decisão final. Existem 3 avaliadores. No entanto, eu tenho aqui um poder de influência maior. Os outros estão me dizendo que este aqui, tecnicamente, é melhor, porque, enfim, teve uma formação fora, uma vivência multinacional, pode contribuir mais com o nosso negócio. Mas eu me encantei por esta pessoa. Eu paro de enxergar as coisas boas dessa e só vejo os defeitos e apago os defeitos dessa e só vejo as coisas boas. E posso tomar uma decisão errada. No dia a dia isso acontece muito. Esse é o nosso viés de atenção. Se o nosso viés de atenção for ativado para determinadas coisas, eu posso tomar uma decisão equivocada. E todos nós já tomamos decisões equivocadas. Quando a gente está apaixonado, a gente só vê coisas boas naquela pessoa. Depois que a gente casa, talvez a gente só comece a olhar as coisas ruins. O viés muda, né? E a gente só vê defeito. Nos 2 casos estamos errados. Precisamos ver coisas boas e ruins, ponderar e, enfim, tomar a decisão. Mas a sociedade de consumo, e a gente vive numa sociedade de consumo, ela é baseada em emoções. É baseada em emoções. Porque toda compra é uma decisão mais emocional do que racional. Lógico, Sim. Algumas compras são racionais. Eu tenho que comprar comida para colocar em casa, né? Mas, sinceramente... Mas mesmo assim, não vá com fome no mercado? Pois é, senão você vai comprar um monte de bobagem, né? Mas tem a questão emocional. Eu gosto muito de citar, por exemplo, a Guerra das Colas, né, nos Estados Unidos. Tem um documentário ótimo do History Channel falando sobre a disputa entre a Pepsi e a Coca e como a Pepsi fez o teste cego, né, ou seja, colocando as 2 bebidas lado a lado. Sim. Né, e daí, ao final do teste, a pessoa que gostava de Coca preferiu a Pepsi. Sem saber que era Pepsi. Né. E isso teve um sucesso estrondoso, tanto que com essa estratégia a Pepsi passou a 7-Up, que era a 2ª fabricante de refrigerantes mais consumida nos Estados Unidos, né, produtos mais consumidos, e se tornou a 2ª potência norte-americana atrás apenas da Coca. Né. Outras estratégias foram feitas, enfim, mas todas elas com sempre um apelo emocional. Né, e esse apelo emocional é o que caracteriza a sociedade de consumo. Né. Isso também deve ser usado pelo empreendedor, ou seja, o conhecimento das características das pessoas, o investimento em estudos comportamentais, como tem na sociedade americana, para que a gente possa, sem denigrir ninguém, ou humilhar ninguém, ou usar ninguém,
explorar positivamente e comercialmente as melhores características de um produto e do público para que esses produtos e consumidores se encontrem? Sem dúvida nenhuma, é legítimo, né? As grandes fazem isso o tempo inteiro. A construção de marcas é basicamente isso, né? A construção das grandes marcas, ela fala emocionalmente às pessoas. Tanto que agora a gente está vivendo aqui um momento de coronavírus, né, esse momento de pandemia e tudo mais. Qual vai ser a tendência das pessoas? Dar o seu dinheiro para marcas já conhecidas ou para o fulano da esquina que vai passar por dificuldades porque tem que ficar isolado, né? Então, ao não pensar nisso, a gente não vai pensar e vai por comportamento padrão, vai por comportamento automático. Mas a gente tem condições, o empreendedor, qualquer empreendedor pode, e a gente conhece muita gente assim. O tio da esquina que faz uma coxinha que é sensacional. E daí naquela comunidade, naquele grupo, ele construiu uma credibilidade, uma marca, né? Ele faz com ovos caipira, ele faz com, enfim, com alguma coisa que é diferente. E ele construiu uma marca. Então, todo empresário precisa se ligar nisso, sem dúvida nenhuma. E precisa construir a história do seu produto, a história da sua marca. Porque isso é emoção, né? Então, ao contar a história da marca, ela precisa ser verdadeira. Tem gente que constrói, hoje em dia, fala-se muito de storytelling, que é basicamente isso, né? É contar uma história. E as marcas contam uma história pra gente. Se a gente pega uma marca como Red Bull, por exemplo, que tem inclusive uma TV Red Bull, que investe pesado em eventos esportivos, radicais, aventura e não sei o quê, para vender o produto deles. Porque tem a conexão com o produto deles, conta a história do produto deles, que é basicamente isso. Então, o pequeno também precisa usar desses artifícios. E ele consegue. Quem não sabe da tia que vende um bolo que é maravilhoso e é famosa na igreja? Isso acontece, né? Agora, isso não é visto profissionalmente. Quando a pessoa passa a perceber isso profissionalmente, né, porque a gente está falando aqui para empreendedores, para pessoas que querem criar novos negócios, ele precisa de fato saber onde o meu produto se conecta emocionalmente com o meu consumidor. E a partir disso, trabalhar a construção dessa marca. Jefferson, obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, neurociência e empreendedorismo. Comigo no estúdio está o palestrante, consultor de empresas, empresário, jornalista de origem, Jefferson de Souza. Jefferson, nós falamos muito sobre os usos comerciais, cotidianos, do conhecimento em neurociência e o que a neurociência vem explicando, né, aos empreendedores, para que eles possam melhorar a sua estratégia diária de decisões, né? Por que estratégia diária? Você pode estabelecer uma estratégia de médio e longo prazo, é óbvio, deve fazer isso. Sem dúvida. O planejamento estratégico, quando executado, ele é uma ferramenta fantástica, porque a empresa não precisa mais depender de você. Se você, por exemplo, passar mal, eles vão se reportar ao planejamento estratégico. O planejamento estratégico vai dizer, não, é para agir desta maneira, né? Sem dúvida. Isso acaba facilitando a vida de todo mundo, né? Muitos empreendedores não gostam disso porque eles dizem que os planos não são dinâmicos. Acho que depende muito de quão treinada é a sua equipe, né, para se adaptar a determinadas circunstâncias, a gente pode colocar assim. A gente passa por um período de profundas adaptações tecnológicas, né? Este brinquedo aqui, né, isto é um brinquedo para as crianças, né, e para os adultos também, dependendo daquilo que a gente use, né? Este brinquedo é aquilo que o Jobs falou, Steve Jobs, né? Ou seja, convergência, né? Você tem muitas ferramentas em uma só. Parece que a gente não lembra do mundo sem aplicativos, né? E a última pergunta nesse bloco, assim, rapidamente, é o seguinte: até que ponto a gente tem que estar conectado para poder entender tudo isso que você mencionou nos blocos anteriores, que tem a ver com o que há de mais primitivo e básico no ser humano? Eu vejo que a tecnologia, ela é hoje um grande desafio, sempre foi, né? Na história da humanidade, a gente tem algumas tecnologias que surgem, algumas ferramentas que transformam tudo. Eu acho que a primeira grande foi a fala. A partir do momento que nós começamos a falar, a nos comunicar, as coisas passaram a ter um outro patamar. A humanidade mudou de patamar.
E aí a gente tem várias evoluções ao longo da história, a gente pode citar a criação da imprensa, que também possibilitou a reprodução de conhecimento, que se espalhou no mundo de uma maneira muito mais fácil, mas a gente vive um momento que é único, é um desses marcos de ruptura. Isso acontece poucas vezes na história da humanidade, e a gente está vivendo um, que é crucial, que é basicamente ligado a essas novas tecnologias, essa integração total, a voz para o indivíduo, né? A comunicação feita de um para muitos, né? Uma pessoa virando a própria mídia, né? A mídia era concentrada, a gente tinha 5 ou 6 canais que concentravam tudo, e esses canais faziam a distribuição e eram dominados por uma elite que, enfim, impunha suas ideias. Hoje a gente tem um movimento contrário, de pessoas tendo a possibilidade de produzir, no entanto, vulneráveis como seres humanos que somos, todos muito vulneráveis a manipulações, a fake news, a uma série de coisas que podem comprometer a nossa atuação, a nossa credibilidade e a nossa tomada de decisão, né? Tem muitas coisas nebulosas que podem nos levar a tomar decisões equivocadas, mas é um momento em que essa grande ferramenta precisa ser usada com mais racionalidade. E aí que eu vejo um grande desafio, que é de trazer conhecimento para que as pessoas tomem consciência. A tomada de consciência para tomar decisão. A gente ainda está muito baseado em questões emocionais, e elas sempre permearão a nossa vida. Mas as reações primitivas ainda são muito perigosas, a intempestividade, a reação visceral, isso tudo pode nos levar a um embate ruim. No entanto, não podemos demonizar a tecnologia. Muito pelo contrário, ela vem para nos trazer coisas boas. O uso ruim é que traz a maldade, enfim, a discórdia. Não que a discórdia seja ruim, né, mas eu digo a discórdia virulenta, né, essa violência que temos hoje nos discordantes. No entanto, virando essa página, nós podemos ter debates muito profícuos. A gente pode ter democratização do conhecimento, que tem acontecido através de EAD, né, educação à distância. A gente tem hoje a possibilidade de ter aula com os melhores especialistas do mundo a um clique de distância. Então, eu vejo que é um desafio da humanidade ter preparo para utilizar a tecnologia. A gente precisa tomar consciência para tomar decisão. Crescer emocionalmente, sim, ganhar maturidade e tomar consciência para usar, quanto mais possível, a racionalidade nas relações. Mas não só a racionalidade, não esquecer que a racionalidade ela também pode nos dar a possibilidade de escolher a emoção. Muito obrigado, Jefferson, pela participação no programa de hoje. Obrigado, Ney. Obrigado a todos. Nós encerramos o programa Opinião por aqui. Um grande abraço e até o próximo fim de semana.